E a gente, claro, segue nesse assunto. Nosso convidado hoje é economista, especialista em finanças, Ulisses Dias. Ulisses, boa noite. Seja muito bem-vindo. Diante, desse anúncio, na verdade, dessa reunião entre Congresso e governo. O anúncio a gente só vai saber na semana que vem. O mercado ele tende a ficar mais tranquilo já a partir dessa quarta-feira? A gente pode esperar isso? Acredito que não, porque a cada novo capítulo dessa novela, a gente vê a falta de um norte, claro, a falta de entendimento, e isso só deixa o Brasil num limbo de indecisão, porque a gente não sabe se vai ter IOF, a gente não sabe se vai ter tributação dos planos de VGBL, e quem quer investir acaba deixando o dinheiro parado. Isso faz com que a nossa produtividade continue estagnada ou até caindo. Consequência, mais inflação, mais juros altos, mais desemprego, menor capacidade de empregos de qualidade para o nosso país, enquanto a gente vê essa novela que não se acaba. Bem, como a gente viu, o anúncio mesmo, a gente só vai ficar sabendo das alternativas na semana que vem. Agora, você que é da área, o especialista, é possível projetar quais alternativas discutidas entre o governo e o Congresso? Acredito que o governo está cada vez mais pressionado a realmente fazer o que tem que ser feito, que é rever a sua estrutura de gastos, diminuir as despesas, porque a sociedade ela não aguenta mais um aumento de impostos, nada mais tende a passar com facilidade, exatamente porque o Brasil está no limite. E quando a gente vê na mesma semana aumento de IOF, mas também reajustes bilionários de salários dos servidores públicos, isso diminui ainda mais a popularidade do governo Lula, que chegou aí no seu mínimo de 61% de pessoas desaprovando o governo. E daqui a pouco a gente já está a menos de 6 meses da próxima corrida eleitoral e o governo ele não vai ficar parado olhando isso. Então, ele vai buscar uma maneira de agradar o mercado, mas também aumentar a sua popularidade para que ele tente reeleger aí, não o presidente Lula, mas alguém da sua orientação política. Agora, Ulisses, você falou aí da necessidade do governo apertar o cinto, enxugar os gastos. Mas o que a gente está vendo é que o governo também está focado em arrecadar mais. Então, diante dessa questão de mais arrecadação, quais os setores que podem passar por mudanças, na tua opinião? O que está sendo falado é aumentar os impostos do setor de petróleo, isso porque o governo ele tem uma influência muito grande através da Petrobras e a gente ainda vê também margens de lucro maiores nesse setor e não seria tão impopular aumentar os impostos de empresas que já faturam e lucram bilhões de reais. Então, o governo ele tem que buscar aí uma receita de em torno de 40 bilhões de reais no orçamento, e isso provavelmente vai vir do petróleo. E o governo também está pensando em algumas renúncias fiscais que ele tem hoje em dia, que ele abriria mão de dar esses incentivos, né? Então, a gente veria alguns setores aí que são incentivados atualmente perderem esse incentivo, e isso, mais uma vez, não vai ser algo que vai ser bem visto pelo mercado, porque acaba sendo mais uma remenda que o governo vai fazer e não uma maneira clara de tributar a sociedade e as empresas para que haja planejamento e projeção de investimentos futuros aí por parte de investidores estrangeiros e também nacionais. Ulisses, eu vou te pedir licença rapidinho, porque eu quero trazer outras informações aqui para a nossa conversa. Eu queria te ouvir sobre um assunto que também vai impactar a gente por aqui. Já volto a falar com você, só um minuto. O presidente americano agora dobrou as tarifas sobre a entrada de aço e alumínio nos Estados Unidos. Pois é, as cobranças que eram de 25% vão agora para 50%. O presidente americano garantiu que não vai voltar atrás com essas sobretaxas, justificando defender a indústria siderúrgica do país. Essas tarifas devem atingir principalmente países como o Brasil, o Canadá e o México, os principais exportadores de aço para os Estados Unidos. Já o Reino Unido foi poupado desse aumento. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apontou a incerteza gerada pelas tarifas de Trump como motivo para a desaceleração da economia mundial nos próximos 2 anos. A organização estima que 2025 e 2026 tenham aí o desempenho econômico mais fraco desde a recessão provocada pela pandemia de Covid. A expectativa é que o mundo cresça 2,9% nesse ano e no ano que vem.
Bilateral tariff rights between the United States and its trading partners have risen sharply with significant consequences for growth and for inflation. Near-term indicators point to a weakening of economic activity, with surveys showing declining consumer confidence, with policy uncertainty also undermining business confidence. Vamos então acionar aqui novamente o Ulisses Dias. Ulisses, vai mais taxa por aí, mais sobretaxa. Qual o impacto disso na economia brasileira? Isso é muito sério e isso prejudica muito o Brasil, porque empresas como Siderúrgica Nacional, CSN, Usiminas, Gerdau são empresas que empregam aí dezenas, se não centenas de milhares de pessoas, empresas que têm orçamentos aí bilionários, e essas empresas são as mais fragilizadas dentro desse cenário. Nesse caso aí, a Gerdau, ela é até mais resiliente, porque ela tem quase 50% das receitas dela, hoje em dia, vindo dos Estados Unidos, então ela tem essa proteção geográfica. Mas empresas como a Siderúrgica Nacional e a Usiminas, elas são empresas que vão sofrer muito. O mercado já vem precificando esse tipo de coisa, isso porque essa notícia não é nova, já existe já uma falta de competitividade do aço brasileiro num contexto mundial, e isso tem ainda uma consequência da baixa demanda pelo mercado chinês de aço também, ou seja, isso é uma coisa muito perigosa, e quando o Brasil ele tem juros altos aí no patamar que a gente tem, isso acaba não ajudando esse tipo de indústria, porque indústria automobilística, indústria de linha branca e também construção, que são o que demandam aço em grande volume no Brasil, acabam estando com um crescimento muito abaixo do que é possível devido a esses altos juros e também a baixa previsibilidade da economia mundial e brasileira. Pois é, Ulisses, mais um capítulo aí desse tarifaço de Trump que a gente segue monitorando. Eu agradeço a sua participação aqui para nos ajudar a entender melhor esse processo. Obrigada, boa noite, viu? Parabéns aí pelo tema relevante, parabéns pelo trabalho. Valeu, querido. Parabéns você também.